Bom, ao final dessa aula, vai ficar o exercício nas páginas 205 e 206, referente ao conteúdo de hoje. A aula de hoje é de redação sobre o gênero textual peça teatral, a peça de teatro. O gênero teatral é uma forma específica de representação ou apresentação cênica, ou seja, uma apresentação de uma cena, onde os artistas eles vão contracenar. Lembrando que nós estamos estudando o gênero teatral. O que é uma peça teatral? Uma peça teatral é uma forma literária normalmente constituída de diálogos entre personagens e destinada a ser encenada, não apenas lida. Ou seja, os atores eles não vão apenas ler, eles vão ler e eles vão representar aqueles personagens, tá bom? Eles vão encenar aqueles personagens. As peças teatrais, tais como as conhecemos no mundo ocidental, elas surgiram na Grécia Antiga. Nas encenações, os atores devem respeitar um roteiro feito por um dramaturgo, que é quem organiza, escreve toda a trama. O diretor tem o papel de fazer o roteiro ser cumprido nos mínimos detalhes e também é o responsável por dirigir os ensaios. Os cenógrafos também são muito importantes, já que eles caracterizam o espaço onde a peça será apresentada. O texto teatral, as origens. Então, a origem do teatro ela é bastante remota e está relacionado a rituais antigos em que os participantes representavam diferentes papéis na dramatização de aspectos da vida cotidiana, como os processos de vida e morte. No Egito Antigo, já havia textos dramáticos baseados em mitologias africanas e na Grécia Antiga. O teatro apareceu como resultado de uma transformação dos hinos cantados em honra ao deus Dionísio, o deus do vinho e das festas. Divisão do texto da peça teatral. Então nós temos a exposição, que é a apresentação dos personagens e antecedentes da ação. Nós temos o conflito, que é o conjunto de fatos que fazem a ação progredir, e nós temos o desenlace, que é o desfecho da ação dramática. Temos os personagens do texto teatral, que eles podem ser o protagonista, que é o personagem principal. Temos os personagens secundários, que são aqueles que não são os principais, não é o principal, mas ele também é importante na história. E temos os figurantes, que estão ali apenas para preencher o cenário. No texto teatral, o narrador geralmente está ausente. A ação é conduzida pelas personagens. Então não precisa ali ter um narrador direto na história do teatro, não. No teatro são os próprios personagens que vão conversando, dialogando e assim monta a história. A caracterização de cada personagem no texto teatral se dá por meio do que ela revela sobre si, mesmo em suas falas, por meio de suas ações e do que as outras personagens dizem a seu respeito. No texto teatral, as falas das personagens assumem um papel de destaque na construção da história. A fala é reproduzida pelo discurso direto. E o texto teatral é um texto dramático, isto é, um texto que serve para a representação teatral. Embora o texto dramático guarde semelhanças com outros textos narrativos, pelo fato de contar uma história, é diferente deles, porque é escrito para ser representado. Então, como eu já falei, os atores eles têm que não apenas ler a história, mas sim também representar aqueles personagens, encenar, incorporar aquele personagem e fazer a sua apresentação com gestos, com expressão facial, com as vestimentas que eles vão usar, as roupas que eles vão usar, o cenário. Tudo isso é importante no texto teatral.
Então é isso aí, galera. Valeu, tchau, tchau e até a próxima aula.